Tudo começou em 1920, década de 20, e nessa época São Paulo estava crescendo muito. Nasceu aí o melhor e maior escritório de arquitetura da época, o de Ramos Azevedo. E era tempo também de reconstrução lá na Europa. Tinha acabado de ter a Primeira Guerra Mundial, e alguns políticos populistas se apresentaram na Itália e na Alemanha. É lógico que São Paulo, sendo uma segunda casa de italianos no começo do século, ele ia receber muita influência de tudo que viesse da Europa, no caso. E isso trouxe consequências também para a arquitetura. Lembrando que São Paulo, na época, era os grandes artesãos e os grandes pedreiros que tínhamos na época eram italianos e espanhóis. É claro que o que vinha da terra natal eles acabavam incorporando. Isso é uma coisa que foi passada, acabou sendo passado dentro da arquitetura também de São Paulo. São Paulo, nessa época, ainda vivia o ecletismo, que é uma linha arquitetônica que utiliza muito de decoração, de apliques, né? E esses apliques tinham esculturas muito trabalhadas. É lógico que essas esculturas acabaram representando muito do que estava acontecendo na época. E isso trouxe uma consequência muito interessante quando Ramos de Azevedo teve que fazer o Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo trata-se de um edifício com escala monumental, detalhes ornamentais de acabamento mais pesado do que normalmente tinha na época, e esculturas de 2 cabeças nos cantos do prédio. Foi projetado antes da morte de Ramos de Azevedo, em 1928, e a obra concluída na década de 1930. Mas o que são as 2 cabeças nos cantos do edifício? Vamos pensar no Brasil da época. A República Velha caiu. Assume Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas tinha um contato muito grande com a Europa e algumas tendências a gostar de uma certa figura que estava se destacando na Itália, chamado Benito Mussolini. Na realidade, Getúlio Vargas simplesmente representava uma tendência política que estava se instalando no Brasil. E a admiração pela figura italiana era uma consequência. Não pretendo fazer uma dissertação histórica sobre o tema, mas vamos ver alguns detalhes que chamam muita atenção e talvez possam explicar o que aconteceu nessa obra. Este é Benito Mussolini, um ditador fanfarrão na Itália de 1920, que conquistou muito a popularidade, fazendo algumas obras e algumas conquistas para a população. Com isso ganhou notoriedade e se tornou exemplo para muita gente admiradora do nascido fascismo da época. Agora, olhando bem para essa figura, olhando bem os traços dessa foto, não há como a gente não pensar em uma semelhança muito grande com as cabeças utilizadas na obra do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fica aí a incógnita. Será que foi realmente ele que foi representado? Quer saber mais coisas interessantes? Inscreva-se no canal.